Fala pessoal, ótima tarde para vocês. Quero dar aí as boas-vindas a vocês aqui ao meu canal no YouTube. É com imenso prazer, né? Uma honra que eu vou estar compartilhando com vocês aqui minhas análises no dia a dia, tá? Sobre o nosso mercadão cripto aí. Eu espero poder contribuir com vocês aí no que eu puder, tá? Lembrando que o meu maior intuito aqui nesse canal, galera, basicamente é só mesmo documentar minhas análises, desde quando eu venho aí de 2021, né? Basicamente com esse mercado, eu tenho todas as minhas análises quando o Bitcoin estava na casa lá dos 15 mil dólares por unidade. E, poxa, eu queria muito que essas análises estivessem aqui no YouTube, né, documentadas, porque hoje em dia a gente se pergunta, né, basicamente, se nós veremos o Bitcoin em algum momento na casa de 15 mil dólares novamente, o que eu acho bem difícil, mas nada é impossível nesse mercado. Então, basicamente, o que eu quero fazer aqui para vocês com esse canal é nada mais nada menos do que documentar, tá? Minhas análises, expor para vocês aqui os pontos positivos, negativos do nosso mercado, o nosso momento atual, o que que eu acho, né? O que que eu venho fazendo aí no nosso mercado. Já tem um tempo que eu já nem venho operando basicamente aí, que eu dei uma saída do mercado, tendo em vista aí, né, padrões gráficos que vocês já estão cansados de ver lá nos meus stories do Instagram, já venho atualizando vocês, principalmente desse padrão aqui do BTC, né, um padrão de cunha ascendente, que agora nós estamos tendo esse rompimento para baixo. Então, o que eu quero aqui é poder tentar de alguma forma contribuir para vocês, tá? Lembrando que vou estar ativando novamente, recebendo novos membros no meu grupo VIP, tá? Para começar a operar comigo novamente lá. Então, caso você queira participar, estar por dentro ali das minhas análises, tá? Do dia a dia, operando comigo. Então sinta-se à vontade para fazer parte do meu time, beleza? Então vamos lá, galera. Seguinte, vamos começar aqui. A pergunta que não quer calar todos os investidores, né, e traders do nosso mercado cripto. Estamos em um bear market? Vocês acham que nós já entramos em bear market? Bom, eu quero trazer para vocês aqui algumas visões, tá, do nosso mercado, basicamente de forma rápida, bem didática e dinâmica, para que vocês possam tirar as próprias conclusões e, quem sabe, aí tomar, né, as suas atitudes, né, suas decisões de acordo com o que eu venho passar para vocês aqui, beleza? Então, olha só, vou começando aqui rapidamente, galera. BTC, gráfico do Bitcoin. Há muito tempo eu venho falando para vocês sobre o nosso ciclo, né? Vocês podem perceber aqui de imediato que desde quando nós viramos aqui, olha, do ciclo de baixa, né, no BTC para o ciclo de alta, o que que acontece? Uma coisa que eu já alertei muito aí a vocês é sobre essa questão aqui de. Olha só como que eram as velas, né, galera, de compra, né, dos touros nesse exato momento. Percebam que, olha só, as velas, elas eram aqui de 63%, olha, uma vela verde aqui de compra, uma vela alta, 63%. Aí o Bitcoin fazia um pullback aqui e posteriormente, olha só, era mais uma alta de 58%. Depois que o Bitcoin fez mais um pullback aqui, nós tivemos aqui mais uma alta de 103%. Aí entram aquelas questões que eu falo. Onde que a galera não tá vendo aqui a questão da euforia? As pessoas estão querendo euforia, youtubers estão querendo euforia. E, cara, isso aqui não é uma euforia no BTC. Olha só, 120%. E o detalhe de tudo é que dessa última alta aqui até o final, até os 126 mil, foram 157%. Mas as pessoas não estão satisfeitas, as pessoas querem mais euforia. E elas estão querendo esse tipo de euforia aqui, galera. Olha, que o Bitcoin faz uma base aqui e sobe 564%. Cara, isso não vai acontecer. Não compara um ciclo que nós tínhamos aqui anteriormente. Não compara esse ciclo aqui, tá? Que nós tínhamos de bull market, que foi o ciclo de 2020, 2021. Olha só, abril de 2021 que nós marcamos topo. Não compare esse ciclo que nós não tínhamos tanta liquidez para um ciclo que nós temos tanta liquidez e ao mesmo tempo nós, ao invés dos Estados Unidos, ao invés da maior economia do mundo está na época de expansão monetária, eles estão em época de contração monetária. Então, se vocês pegarem aqui na ponta da caneta, cara, nós tivemos aqui uma alta no BTC em fase de contração monetária, cara, de 700%. Então, isso para mim foi excelente, excelente mesmo nesse ciclo do BTC.
E, cara, sendo bem sincero mesmo aqui para vocês, o que eu espero nitidamente no BTC, após esse rompimento aqui dessa cunha, é que o Bitcoin venha buscar esse alvo aqui na casa de 76 mil, até mesmo os 90 mil dólares por unidade, no mínimo, tá? Isso aqui para mim ainda assim vai ser. Aí sim eu penso que o Bitcoin poderia fazer basicamente aqui, olha, esse pullback aqui na casa de 76 ou quem sabe 80 mil, para aí quem sabe depois encontrar novos patamares de preço, tá? Mas inicialmente, vamos por partes. A gente também tem que pensar que todo ativo, quando ele cai, ele busca uma base de preço, ele busca um pullback, né? Então, que nesse sentido, o que, que o ativo pode fazer? Ele simplesmente ele cai, ele busca aqui uma região dessa aqui que ele. Para mim, o Bitcoin já está vindo buscar aqui esse fechamento do gap lá na casa de 93 mil dólares a 91. Então, o Bitcoin pode vir aqui fazer basicamente aqui, olha, um reteste na casa de 106 novamente, tá? Que é onde era a nossa zona de suporte, agora vai virar resistência, para aí depois, quem sabe, fazer mais um pivô de baixa, vir buscar aqui 76 ou quem sabe 50 mil. Ninguém sabe. Então, por isso que a gente tem que ir step by step, ou seja, passo a passo, para que a gente possa obter os melhores resultados no nosso mercado, tá bom? Então, aqui nada mais e nada menos o que está acontecendo no BTC é um rompimento de um padrão de alta que eu venho comentando com vocês há bastante tempo, que é um padrão, olha só, de cunha ascendente, tá? Tem a maior probabilidade, sim, de romper para baixo. Assim como nós temos a cunha descendente em um padrão gráfico menor, que é o de 4 horas, que tem a probabilidade de romper para cima. E aí eu vou mostrar para vocês qual que é a dinâmica desses padrões aqui de forma bem rápida. Então percebam o seguinte, Bitcoin rompendo aqui no tempo gráfico semanal esse padrão de cunha, então vocês têm que ficar atentos que o tempo gráfico mensal, galera, ele está em busca de uma base de preço. Nada mais, nada menos. Olha isso. Quando o Bitcoin estourou aqui da casa de 25 mil dólares, lá para cima, foi lá em 73, vocês podem perceber que o Bitcoin simplesmente ele veio buscar aqui, olha, 0,382, bandeira de alta. Olha só, retração de Fibonacci. O ativo sobe, busca uma base de preço, tá vendo? Olha, 0,382 até 0,5, muito saudável, para depois continuar a sua alta. E aqui, nesse exato momento, o Bitcoin também fez a mesma coisa. Olha lá, Bitcoin subiu, buscou 0,5 de Fibonacci, olha só, 0,5 de Fibonacci, para depois dar mais uma pernada. E agora, nesse exato momento, o Bitcoin ele vem fazendo o quê? Uma base de preço após a pernada. Olha só, saiu dos 74 mil, foi até os 126 e nesse exato momento estamos fazendo aqui, olha só, uma base de preço contra o fundo anterior. Base de preço contra o fundo anterior, beleza? Melhores regiões de compra em BTC, já estamos. Já estamos. Que é a região aqui, ó, 0,68 de Fibonacci, região de 94 mil dólares por unidade e 0,5 de Fibonacci. E até mesmo aqui, olha, se fosse considerar uma bandeira de alta na região de 106 mil, tá? Só que como aqui, olha, nesse exato momento aqui, 106 mil, quem pegou aqui essa operação segurando uma possível bandeira de alta no BTC poderia ter sido estopado na região aqui dos 100 mil, né? Porque agora o Bitcoin já se encontra em 95, então era uma região de proteção e agora segue aqui esses alvos aqui que são extremamente importantes para o BTC, tá? Então, para mim, nessa região aqui, o Bitcoin, quando ele formar esse fundo, o Bitcoin sobe, busca uma base de preço contra o fundo anterior e tende a subir novamente, tá? Agora, se vocês me perguntarem se eu estou otimista a ponto de achar que o BTC vai fazer essa base, olha só, uma base contra essa base anterior e um pullback para estourar, isso aqui eu não estou otimista, tá? Mas o que que acontece? Esse tipo de operação aqui, pessoal, nada é muito interessante porque vocês podem fazer caixa nesse tipo de operação. Percebam que o ativo ele sobe em ondas, olha, o Bitcoin sobe, base, subiu, fez uma base, subiu, outra base, subiu, agora ele está em busca de uma base contra esse fundo aqui, para sim, quem sabe, se o Bitcoin for aqui, olha, querer fazer novo topo histórico, perfeito, excelente, mas se caso o Bitcoin simplesmente ele sobe, faz aqui uma base contra o fundo anterior. No reteste, ele pode fazer um pivô de baixa, tá? Se ele fizer esse pivô de baixa, basicamente aqui é o que muitos estão falando. Fez o pivô de baixa abaixo de 74 mil, entramos oficialmente em bear market, tá? Entra oficialmente em bear market. Só que vocês vão esperar mesmo isso acontecer, deixar todo esse lucro de 126 mil até aqui, olha, 40%, 74 mil. Será que vocês vão deixar isso tudo aqui de lucro para o mercado? Não, não tem porquê. Então, já que já saíram nesse topo aqui, se vocês assistiram minha análise, já saíram nesse topo, basicamente o que vocês podem fazer aqui nesse exato momento, se já estão fora das operações, busquem gráficos menores, tempos gráficos menores, como um dia, olha só.
nítido. O Bitcoin fazendo aqui, ó, a perda desse suporte aqui dos 100 mil, olha. Entra aqui, olha, 98 mil, 100 mil, perda do suporte. Agora, o que era um suporte vai virar uma resistência. Olha isso. Bitcoin agora vira uma resistência nitidamente. O que eu quero dizer com isso? Que já que ele fez agora esse pivô de baixa no tempo gráfico de um dia, o que nós podemos operar agora é basicamente o seguinte. O Bitcoin, ele tende a vir buscar essa região de suporte logo aqui embaixo, certo? Isso aqui é uma região de suporte e automaticamente uma região de um gap, que eu mostrei até para vocês hoje lá no Stories, tá? No Instagram. Então, aqui vocês podem perceber que pode gerar uma excelente oportunidade de trade na região de 92 mil, o Bitcoin vir fechar o gap. Porque quando ele fechar esse gap aqui, basicamente, olha a onda. Olha só as ondas, como que o Bitcoin ele cai em ondas. Aqui, quando ele vier buscar, nós podemos entrar nas operações, região de 93 mil, 92 mil, 90 mil, tá? 95 já é uma região também interessante para pegar algumas pequenas frações de trade. E olha só, possivelmente quando ele vier fazer esse pullback aqui, são as regiões que nós temos que ficar interessantes para poder sair no trade. Porque ele possivelmente pode cair e vir buscar essas regiões de 74 mil, 75 mil aqui abaixo, tá bom? Que é o alvo da cunha ascendente, que é do tempo gráfico semanal, que agora eu estou mostrando ela aqui, ó, para vocês no tempo gráfico de um dia, beleza? Então, qual que é a minha estratégia nesse exato momento? Quanto mais vocês conseguirem aguardar o tempo gráfico, que é o RSI, do um dia, entrar extremo, ficar extremo aqui em nível de sobrevenda, melhor é o seu risco retorno da operação, beleza? Então, a minha estratégia para esse trade aqui no BTC vai ser exatamente essa. Eu basicamente vou aguardar Bitcoin, o tempo gráfico de 4 horas, vocês podem perceber, já está extremo. Extremo aqui, ó. Não ficou tanto, né, quanto ao anteriormente aqui, mas ficou aqui, já começou a entrar em níveis extremos de sobrevenda. Começou aqui a aparecer uma simples vela, olha, um martelinho, como se o mercado estivesse reagindo, né, nessa força, né, nessa região aqui. Volume, a gente tem que começar a observar volumes. Perceba que os volumes de compra começou a aparecer um pouco maior do que esses menores que estavam aqui atrás, tá vendo? Olha, o volume agora está um pouco maior, mas ainda assim, eu ainda creio que o Bitcoin possa fechar o gap na região de 93 mil, que eu vou mostrar para vocês em breve. Tempo gráfico de uma hora, a gente começa já a observar o quê? Se nós temos divergências para começar a montar essas posições. O que nós temos aqui numa hora, basicamente, olha só, é o preço caindo. Perceba que o preço está caindo e o RSI ainda não apontou exatamente divergências assim tão bullish. Mas o que nós temos aqui é como se fosse no RSI um fundo duplo. Já, tá vendo? Então, isso aqui é um pouco interessante, porque isso mostra que a força vendedora já está acabando, já está encerrando. Ao contrário do Bitcoin, eu já consigo perceber isso em algumas altcoins. Só que no momento eu não estou tão focado em altcoins, porque elas estão. Se o Bitcoin cai, vocês podem perceber que o Ethereum estava bem forte, 3.650 dias atrás. Só que quando o Bitcoin caiu apenas de 100 mil para 95, o Ethereum saiu de 3.600 e já bateu lá 3 mil de novo. 16%, enquanto o Bitcoin cai 5, 6%, as altcoins caem 16%. Mas olha só como aqui foi um pequeno trade já interessante. Preço fazendo, olha, fundos mais baixos e o RSI numa hora fazendo fundos mais altos. Então percebam que aqui nesse exato momento a altcoin está começando a ficar um pouco interessante, tá? Hoje é sexta-feira, os mercados tendem já a fechar, né? E podem perceber que hoje, olha só, nós estávamos sendo empurrado mesmo pelo S&P 500, estava empurrando o BTC aqui para baixo. Porém, podem perceber que o S&P 500 começou agora a ter o seu repique para alta novamente, tá? Isso aqui é extremamente importante e interessante. Toda a alta do S&P, olha, que caiu aqui nos últimos 2 dias, agora já está voltando. Enquanto o BTC ainda não encontrou esse ponto de suporte, tá? Vocês podem perceber nas minhas análises aqui anteriores, eu já tenho aqui os padrões já todos desenhados e vou mostrar para vocês aqui como que isso é interessante. E os alarmes, olha só, então à medida que vai pegando uma ordem, simplesmente toco o alarme para eu entender que pegou a ordem, porque eu pretendo sim fazer aqui, surfar essa pequena movimentação no BTC aí, tá? E lembrando que aqui também pode ser muito interessante, galera. Olha, esse RSI de um dia entrando em nível de sobrevenda e aqui, ó, fazendo um pullback e depois retestando aqui, olha, seria muito interessante. Porque aqui num dia ele poderia se informar um fundo duplo aqui também e o RSI apontar para a gente aqui aquela divergência que eu falo para vocês e aí depois o Bitcoin
começar a subir, tá? Lembrando que essa subida do BTC aqui no tempo gráfico de um dia ou 4 horas não quer dizer que ele já vai romper topos históricos, mas basicamente lá no tempo gráfico semanal que eu falei para vocês, se o Bitcoin romper aquela cunha descendente lá no 4 horas ou num dia para cima, aumenta a probabilidade da gente ter encontrado um fundo aqui e aí o Bitcoin vai em busca de uma base de preço contra o topo anterior dos 115 mil, tá? Então, isso que eu quero que vocês entendam. As operações que vocês têm que pegar, galera, nesse momento que pode ser o início de um bear market ou não, basicamente é isso aqui, olha. Bitcoin subiu, rompeu a cunha no 4 horas ou um dia para cima, cara, o Bitcoin vai buscar um topo aqui contra esse topo anterior que foi lá na casa de 115 mil. Se o Bitcoin simplesmente ele estiver forte ou não, a gente vai saber no repique dele, que a gente vai traçar ali as retrações de Fibonacci para poder realmente entender se o Bitcoin está forte ou não dessa forma, tá? Então, a gente tem que aguardar pacientemente e fazendo as operações conforme o gráfico foi mostrando. Mas pode ser que a maior probabilidade nesse momento seja do Bitcoin fazer um topo mais baixo que o topo anterior e vir buscar aqui, beleza? Essas regiões aqui abaixo. Lembrando, aqui foi um topo do BTC. Quando ele romper a cunha para cima, ele vai em busca de um outro topo. Então, aqui é onde eu quero passar, quero que vocês entendam friamente essa questão do nosso trade. Pega aqui posições no BTC, regiões aqui de 90 mil, stop loss curto de 2% aqui até a casa de 90, 92 mil, enfim. Coloca o stop loss e você tem a oportunidade de surfar aqui, quem sabe 16, 17% de alta no ativo para depois ele cair mais, entendeu? Então, basicamente é isso. Tempo gráfico de um dia. Olha só. Um dia, nós temos aqui BTC em padrão de cunha descendente. Deu uma reformada nessa cunha aqui. Percebam o seguinte, galera. Todas as vezes que o Bitcoin apresentou esse padrão, desde o início do nosso ciclo, olha, desde o início do nosso ciclo, Bitcoin apresentou um padrão de cunha descendente. Ele tem um viés de romper para cima, tá? A mesma coisa que, olha, essa aqui foi uma megafone. É uma cunha descendente megafone, rompeu para cima. Aqui, basicamente, a mesma coisa. O Bitcoin desceu e rompeu para cima, tá certo? Chegou aqui, olha, ainda fez ó, um fundo duplo aqui. Olha o RSI, primeiro fundo baixo e depois ele fez aqui um fundo alto. Então, excelente entrada para quem não teve medo e pegou essa operação. Tivemos um canal, olha só esse canal de baixa, rompeu para cima, pegou certeiro, ó, o alvo, olha lá. Certeiro, tá? Esse alvo aqui. Da mesma forma que essa cunha aqui também pegou esse alvo aqui em cima, certeiro. Então aqui nesse exato momento estamos em um padrão muito bullish, tá? Muito otimista no BTC. Percebam que ó, ele vem descendo. Maior probabilidade é que em breve o Bitcoin venha fazer esse rompimento aqui, tá? Dessa cunha aqui. É a maior probabilidade desse padrão ser concretizado para cima. Ele ainda não foi anulado, beleza? Não foi anulado ainda esse padrão de cunha descendente que tem a maior probabilidade de romper para cima. 76% de chance desse padrão romper para cima. E o restante é dele perder ali o suporte e romper para baixo. Ainda creio que o Bitcoin possa dar uma agulhada aqui, olha, nessa região aqui dos 92 mil, 90 mil. Como eu falei para vocês, para fechar o gap. O gap que eu estou falando para vocês é isso aqui, olha. Aqui atrás o Bitcoin teve um gap. E aí, o que aconteceu? O Bitcoin subiu a vida inteira. Subiu, fez um topo duplo, ó, e veio descendo. Enquanto o Bitcoin não fechou esse gap 100%, aqui, olha, esse vago que vocês conseguem ver aqui, o Bitcoin não se contentou nessa correção. E só aqui, olha, daqui até o fechamento do gap, foi uma correção de 32%, tá? Então, o que acontece? O Bitcoin tem um gap aqui, olha, é um pequeno gap, mas é um gap. E até o momento, ó, o Bitcoin subiu, fez aqui também, olha, um topinho duplo e agora fazendo a correção. Do topo até o momento atual, o Bitcoin corrigiu aqui 25%. Se eu levar até o gap, a correção do gap, 27, 28% de correção ainda, tá? Isso que ele pode corrigir um pouco mais também, como eu já mostrei para vocês anteriormente. Ó, o gap estava aqui o fechamento, mas ainda assim ele corrigiu mais um pouco. Então o Bitcoin pode descer um pouco mais, caracterizando a correção de 30% também, como as correções que foram feitas aí anteriormente, tá? Se vocês olharem também as correções desse ciclo, vou colocar um gráfico semanal para ficar melhor. Olha isso. As correções nesse ciclo aqui do BTC, nós tivemos aqui, ó, tirando essas, aqui, ó, 22%, foram sempre correções assim, olha. Aqui, próxima correção aqui foi de 20%. Outra correção aqui
21%. Outra correção do topo aqui até essa agulha, 20%. Essa correção aqui, salvo engano, foi a maior, 32%. Aqui nós tivemos outra correção também, 31%. Então perceba que aqui está tudo em dia. O Bitcoin pode corrigir 30%, voltar lá na casa de 87, fechar o gap e depois voltar também a subir, se for o caso. Entendeu? O negócio é acompanhar. E basicamente é isso aí no BTC que eu vejo, que eu gostaria de mostrar para vocês. Olha só, o RSI apontando divergência de baixa, fortíssima. Perceba que, olha só, fazendo topos mais altos, só que o RSI fazendo topos mais baixos. Isso aqui significa que a força compradora estava perdendo já o potencial de compra, já estava perdendo força para fazer o ativo subir. E é por isso que quando vai chegando esses padrões gráficos aqui, galera, basicamente é isso que acontece. Olha, o ativo vai subindo, aí vai perdendo força até que ele rompe para baixo. As pessoas às vezes não entendem o significado dos padrões gráficos, por isso que elas não conseguem operar eles. E aí, da mesma forma que isso está acontecendo no tempo gráfico aqui de um dia. Tá vendo? A força, vocês podem perceber que as quedas aqui elas eram maiores. Ó, elas eram maiores. Até que agora as quedas vão começar a afunilar aqui dentro desse padrão. Até que chega um momento que o ativo estoura. Começa a apresentar essas divergências aqui. Olha, fundos mais baixos com o RSI mais altos. Aí começou a apresentar essas divergências, é onde vai ficar extremamente mais interessante para a gente poder montar mais posições e mais pesadas ainda no Bitcoin, beleza? Então, basicamente, é essa a minha visão para o BTC agora, tá? Ainda não dá para saber, não creio que ainda iniciamos um bear market. Existem vários ciclos, né? Várias formas de um bear market, de ser o bear market que todo mundo teme, que é onde o ativo faz o topo e cai aqui, olha, 77%. Esse é o bear market que ninguém quer estar comprado, mas existem esses pequenos bear markets aqui também, galera, olha, que é de correção um pouco mais prolongadas, tá? Então a gente não sabe se esse bear market que está para iniciar aqui, se vai ser um bear market como esse anterior ou apenas uma correção no semanal aqui para o mensal encontrar uma base de preço. Então a gente tem que ficar bem atentos quanto a isso aí, tá bom? Pessoal, quero deixar aqui para vocês um agradecimento, tá? Por já estar acompanhando aqui a minha análise. Não sou youtuber, né? Estou começando agora nessa rotina aqui que eu quero pegar aqui para postar essas análises para vocês. Então, se vocês gostarem aí da análise, dessa forma de análise aqui, deixa o like aí para mim entender que isso é relevante para vocês. Puderem também compartilhar com alguns amigos para poderem mostrar essa visão do mercado para eles, beleza? Para que eles não fiquem presos em topo aí, ou quem sabe queiram pegar essas operações conosco também. Bom, fiquem à vontade, para mim é uma honra poder contribuir de alguma forma aqui com vocês, beleza? Tamo junto então, qualquer coisa, estamos lá no Instagram, JP CryptoTrader, vou deixar também o link para vocês aí na descrição. E vamos que vamos, galera. Quando o mercado começa a corrigir assim, são as melhores oportunidades para a gente poder operar, tá? Mercado lateral não presta para a gente poder operar. Agora, o mercado, quando ele está assim, volátil, andando, aí já fica bem excelente aí para a gente poder pegar as operações, beleza? Ficar atento aqui, olha, possibilidade de um trade no BTC aqui agora já. Mas é isso, vamos que vamos e até a próxima. Valeu!